Vou passar aqui a palavra para dar início à discussão de hoje sobre marketing de relevância para o presidente do Grupo de Mídia do Rio de Janeiro, que vai tocar aqui o evento, como sempre, com maestria, Antônio Jorge. Passou o bastão. Assim como o Yuri, eu já perdi a conta de quantas edições a gente já teve do Mix de Mídia. A maioria aqui é cliente assíduo do Mix de Mídia, mas para quem está pela primeira vez, é bom lembrar que é um evento que tem como propósito trazer temas relevantes que contribuam para a formação, prioritariamente, dos profissionais de mídia e do mercado de um modo geral. Então, é um prazer estar em casa, literalmente. A gente não sabe exatamente, não contou quantas edições foram, mas desde a inauguração do Aquário, essa parceria está rolando. E é um privilégio, é uma honra para a gente. Como já foi falado, quer dizer, para a gente não perder muito tempo, que tem muito assunto, a gente traz hoje um tema de extrema relevância, que todo mundo tem uma opinião sobre, muitas vezes até pessoas de agência, clientes, se questionam ainda de como realmente os influenciadores são fundamentais hoje na construção de marcas, né? E aí cada um dá a sua experiência, positiva ou negativa, cada um fala alguma coisa, mas mídia trabalha com pesquisa, com informação de fato. Então o que a gente vai ver hoje é uma apresentação de um dos estudos desenvolvidos pela BR Mídia, que eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Então, por favor, pode subir. Luana e Paulo, a bola está com vocês. Bom dia. Bom, a gente vai compartilhar o estudo com vocês, mas eu acho que o Antônio trouxe um ponto super importante. Hoje, a Creator Economy, Marketing de Influência, é a disciplina mais contemporânea do nosso mercado de comunicação. E justamente para a gente não ficar pautado no achismo, a gente foi entender, junto com o antropólogo Michel Coforado e com o Instituto Nielsen, já é a nossa segunda pesquisa, onde o marketing de influência hoje entra num contexto de atenção para as marcas em relação ao público. Você está com o passador aí? Boa. Então, aponta para cá, deixa eu ver. Eu acho que não está passando aqui. Acho que não está conectado. Boa. Problemas técnicos, gente. Sim. Todo mundo que está aqui é mídia? Deixa eu fazer uma pergunta ao contrário. Quem é mídia? Boa. Quem é marca? Boa. Quem aqui trabalha com influência no dia a dia de alguma forma? Bastante gente. Sim. Oi? Quem está em outras disciplinas aqui do nosso mercado? Legal, muito bom. Bom saber. Bacana. A gente pergunta isso porque é muito curioso. Antes da gente entrar na apresentação aqui, a influência, ela toca muitas partes do ecossistema, né? Ela passa por PR, ela passa por mídia, ela passa por produção. Então, de alguma forma, ela vai passando aí por diversas áreas dentro do ecossistema de marca. Então, é um cenário complexo e que a gente acaba tendo muitos pontos de contato. Acho que antes de começar, queria primeiro agradecer o Yuri, o time da Casa Firjan, também o Antônio, o pessoal do Mix de Mídia, e também Wesley, Poliana, que vão debater aqui com a gente hoje, e André, para a gente bater um papo aqui depois no painel. E vocês também por estarem aqui para ouvirem um pouquinho da gente, né? Falando um pouquinho sobre a nossa pesquisa que a Lu estava trazendo, a gente, na BR Mídia, tem um hábito de fazer pesquisas para a gente entender como que as pessoas elas estão efetivamente se comportando. E a nossa primeira pesquisa aconteceu em 2024 com o Michel Coforado. Quem não conhece o Michel, ele é um antropólogo especialista em comportamento do consumo. A gente fez pesquisa com ele, ele tem o Instituto Consumoteca. E as pessoas geralmente ficam meio na dúvida, por que vocês fizeram pesquisa com antropólogos se vocês são uma empresa de marketing de influência? Basicamente porque a nossa disciplina é sobre pessoas. A nossa matéria-prima são pessoas, né? Quando a gente contrata
pessoas para rodar uma campanha são influenciadores, que antes de serem influenciadores são seres humanos que têm seus próprios gostos e formas de pensar. Então, se a gente não entende como que o ser humano vai se comportar, como que está o caldo de cultura do Brasil, a gente não consegue entender para onde as pessoas estão indo e logo a gente também não entende para onde que as marcas podem ir. Então, a gente fez uma primeira pesquisa em 2024 com o Michel Coforado e a gente trouxe essa lente antropológica. Uma pesquisa muito legal, foi o marketing de reverberação. E a gente fez uma nova edição dessa pesquisa em 2025 e a gente sentiu uma necessidade de trazer outras lentes. Então, em 2025, a gente vem com a lente do consumidor. Então, a gente traz mais dados aqui do ponto de vista do consumidor, embasado pela Nielsen. A gente traz a lente do marketing de influência, obviamente, da BR Media. E a gente também traz a lente da construção de marcas da agência Publicis. Então, aqui a gente junta 4 lentes para a gente entender efetivamente quais são os temas que são dores hoje dentro do nosso mercado e para onde que a influência ela pode ir e como que a gente vai navegar durante esse caminho. Então, falando aqui um pouquinho sobre o marketing de relevância, né, e a economia de atenção, hoje em dia a gente está pior do que o peixinho dourado. O peixinho dourado ele tem uma possibilidade de prender atenção de mais ou menos 9 segundos. A gente tem uma possibilidade de prender atenção de mais ou menos 8 segundos. Ou seja, a nossa atenção ela está muito fragmentada, ela está cada vez mais escassa e a gente tem cada vez mais dificuldade de prender o consumidor para que a gente consiga passar a mensagem nossa enquanto marca, né? Então, essa redução do nível de atenção, ela é uma realidade e isso impacta diretamente o nosso business. A gente tem um dado da pesquisa que mostra que 46% das pessoas, isso foi no segundo semestre de 2025, 46% das pessoas afirmam não lembrar de nenhuma publicidade que tenha chamado a atenção delas ao longo do ano de 2025. Isso é um terror para a gente, né? A gente vai lá, faz o plano de mídia, estrutura tudo, acha que a gente vai trabalhar frequência, acha que a gente vai conseguir fazer o melhor ecossistema possível, depois a gente roda uma pesquisa e vê que metade das pessoas não lembram. E a gente vem de um universo, né, de marketing, do mundo publicitário, em que a gente tinha campanhas icônicas que as pessoas lembram, né? E a gente vem para um universo hoje onde o mix de meios ele é tão diversificado, a gente é impactado por tantas coisas, que no final das contas, muitas vezes, todo aquele trabalho que a gente fez acabou se tornando mais um dentro de todo o arsenal que essas pessoas recebem ao longo do dia de comunicação. Isso significa que, hoje, a riqueza de informações que a gente tem, ela, no final das contas, se traduz em uma pobreza de atenção. E aí vem justamente o ponto da nossa pesquisa, que é a economia de atenção, que é um conceito que parte da ideia que a atenção é um recurso escasso e cada vez mais valioso. Então, naturalmente, uma vez que ela se torna valiosa, ela passa a se tornar uma moeda de troca dentro do nosso dia a dia. E eu não estou falando aqui só sobre marca, né? Então, ter a atenção das pessoas, no final das contas, é o que a gente quer. Quando as marcas elas captam dados, é porque, no final das contas, elas querem encontrar essas pessoas para reter a atenção delas de alguma forma. Então, essa é a moeda de troca que a gente tem hoje dentro do nosso ecossistema. E a partir do momento que a atenção vira uma moeda de troca para o nosso mercado, é muito comum que a gente passe a persegui-la como um KPI. E a gente, muito orientado pela Revolução Industrial, entende que a atenção ela é aquilo que a gente olha, né? Então, se a gente olhar para o nosso mercado, muitos players de out of home, em algum momento do passado, queriam instalar a câmera nos mobiliários para entender se a pessoa estava olhando para a rua, se estava olhando para a porta do elevador, se estava olhando para qual canto da tela. E isso muito pautado em um movimento onde a gente estava acostumado a operar máquinas. Então, se eu estou posicionado frente à máquina que eu opero, eu estou atento àquilo. E a partir do momento que essa moeda vira, a atenção vira uma moeda social e a gente passa a perseguir essa atenção fisiológica, a gente entende que esse recurso é escasso, uma vez que a gente vive em uma era onde a gente tem múltiplos gatilhos, né? Olhar não é ver, não é estar atento. E haja visto os múltiplos formatos que a gente tem de estar atento hoje, como, por exemplo, o podcast. Não é porque eu estou só ouvindo um podcast que eu não estou prestando atenção naquilo. Eu costumo dizer que a forma como a gente consumiu a Vale Tudo no final dos anos 80, 90 ali, foi completamente diferente da forma como a gente consumiu o Vale Tudo no ano passado. O Brasil parou para assistir Quem Matou Odete Roitman
na primeira versão. Ano passado, todo mundo parou para falar mal da Manuela Dias nas diversas plataformas sociais e ficarem trocando ali sobre performance dos personagens. E até houve uma discussão de que realmente quem matou Odete Roitman, mas teve também uma... Acho que alguém aqui ouviu o podcast que a gente falou? Mas então a gente recomenda que ouça, Precisa escutar, mas eu vou falar de novo, eu só não queria ser repetitiva. Mas eu acho que tem um ponto importante aqui, que é como a gente está conectado em múltiplas telas ao mesmo tempo que a gente está fazendo aquilo até que a gente quer fazer, né? Então, esse gráfico ilustra para a gente exatamente isso. De acordo com o consumo de cada meio, tem um tipo de atenção diferente. Então, quando a gente olha para maior tempo gasto versus menor tempo de imersão, a gente tem a TV, por exemplo. Hoje, a TV ela se categoriza num consumo passivo, quando a gente tem um streaming do outro lado aqui do nosso gráfico, onde o consumo ele é ativo. Eu escolho o que eu quero ver no momento em que eu quero ver. Então, a minha atenção ela está mais focada naquele momento. Não significa que eu não deva anunciar em TV, mas a forma como eu anuncio, a forma como eu contextualizo a minha mensagem, ela deve estar orientada ao meio. E isso também muda conforme o público, conforme as gerações, conforme idade, conforme classe. Então, qual que é... Paulinho, acho que pode passar para o próximo, mas já fazendo gancho para esse ponto aqui, hoje a gente precisa entender que existem múltiplas formas de estar atento e a gente não tem uma verdade absoluta, a gente não tem uma resposta única. Isso vai variar da campanha que a gente precisa fazer, qual que é o público que a gente quer atingir, qual que é o meio que a gente quer utilizar, e aí a gente entra em 3 formatos diferentes. Exato. Eu acho que esse slide aqui que eu vou trazer, ele acaba sendo um reflexo deste. Aqui a gente está falando de vários meios, como a Lu bem colocou, vários meios que eles têm formatos diferentes, eles participam da vida das pessoas em momentos diferentes do dia a dia delas, e naturalmente essas pessoas elas direcionam um tipo de atenção diferente para cada um desses meios. E a gente, enquanto agentes aqui do mercado publicitário, a gente precisa entender isso para que a gente efetivamente saiba que mensagem que a gente coloca em cada meio e de que forma. Isso porque hoje, dentro do nosso estudo, a gente identifica que existem 3 tipos de atenção, que são as atenções que dominam aí a forma que a gente consome as coisas ao longo do dia. Então, a gente tem a primeira atenção, que é a atenção hiperfocada, a atenção flexível e a atenção fracionada. Quando a gente fala da atenção hiperfocada, a gente está falando aqui de uma atenção com altíssima concentração e baixa interrupção. Nesse momento, a gente, e essa é a atenção mais difícil da gente ter hoje em dia, tá, gente? Se alguém falar aqui que está na atenção hiperfocada o dia todo, conta pra gente o segredo, porque no dia a dia de hoje é cada vez mais difícil. Aqui a gente está falando que não tem muito espaço para outra pessoa, para outra interferência, e a marca aqui ela também tem que se fazer presente de uma forma muito mais parceira e de uma forma muito menos de interromper esse momento. Um exemplo simples aqui, se eu estou num triatlo, né, se eu estou ali competindo e aí eu estou nadando, estou andando de bicicleta, estou correndo, aquele é um momento de hiperfoco, meu. Qualquer marca que tentar se apropriar daquele momento, no meu momento de hiperfoco, ela acaba sendo um ruído. Então, uma marca que está dentro desse contexto, patrocinando um evento desse, ela precisa entender que tipo de comunicação e aonde dentro desse evento ela se coloca para que ela consiga ser mais uma parceira desse momento do que efetivamente ela querer buscar um momento de atenção aí, né? Essa é uma atenção muito rara da gente ter hoje em dia, tá? Essa é a verdade. No cenário de múltiplos estímulos que a gente tem, essa é a atenção hoje que a gente menos vê. A gente tem a atenção flexível, que eu diria que é a atenção que talvez domine a maior parte do nosso dia aí. Aqui a gente está falando de uma média concentração e o que domina aqui é a lógica da simultaneidade, ou seja, é a nossa capacidade de fazer coisas múltiplas ao mesmo tempo. Aqui a gente está falando do fato da gente poder eventualmente estar aqui na palestra e ao mesmo tempo estar respondendo no WhatsApp. E isso não é distração, isso é estratégia. No final das contas, a gente, o nosso comportamento aqui, ele sabe exatamente o que ele está fazendo para ele conseguir dar conta do múltiplo de estímulos que a gente tem e a gente não deixar os pratinhos cair ao longo do nosso dia. Então, a gente consegue conciliar atividades, responder uma mensagem enquanto assiste uma série. Então, hoje a gente tem dados nessa pesquisa que mostram que 88% dos adultos fazem do uso do celular como second screen. Então, eu estou ali vendo uma série, eu estou ali vendo um filme, eu estou ali vendo um jornal, e eu estou com o celular imediatamente
fazendo a minha segunda função aqui, seja nas redes sociais, seja no WhatsApp, seja lendo uma notícia. Então, isso não significa que eu não estou prestando atenção, mas sim que eu estou tentando entender dentro do tempo que me sobra na minha vida, como que eu concilio e eu consumo o maior número de coisas ao mesmo tempo. E o second screen é um fenômeno muito importante, a gente falou isso inclusive no nosso podcast, porque o second screen ele não é só sobre a gente estar distraído com outra coisa ou a gente estar com o celular na mão enquanto a gente vê uma TV. No final das contas, o second screen ele chega para dar um novo significado ao que a gente muitas vezes consome no nosso meio primário. Eu vou pegar o exemplo de novo de Vale Tudo. Nos anos 80, quando a gente assistia Vale Tudo, a única mensagem que valia para a gente é a que a TV estava passando. Então, a minha percepção sobre a novela, a minha percepção sobre o que estava acontecendo, sobre o enredo daquela história, ela era minha. No máximo, eu tinha influência das pessoas que estavam sentadas no sofá ao meu lado. Hoje, quando eu estou vendo a TV e eu estou, ao mesmo tempo, rolando o Instagram, rolando o X, né, o Twitter, ou qualquer outra rede social, eu estou me expondo a outras interpretações sobre Vale Tudo. Logo, a opinião que eu tenho sobre Vale Tudo não é a minha opinião. A opinião que eu tenho sobre Vale Tudo é a minha opinião, mais a opinião do second screen que eu estou consumindo aqui. Então, isso muda completamente a forma que as pessoas elas interpretam o que elas consomem no dia a dia. Então, a gente está falando de uma nova camada de pessoas interferindo na formação de opinião das pessoas. Então, quando a gente tem um TVC, que a gente vai colocar ali nosso comercial, na novela 3 e etc., por vezes aquele comercial ele pode estar acompanhado de um monte de gente dentro do ambiente digital, reverberando aquilo, contando aquilo e dando a sua própria opinião. E isso vai influenciar as pessoas. Então, eu vou só fazer um gancho ainda no exemplo de Vale Tudo. O quanto esse consumo da second screen ele é importante e a gente não deve desconsiderar. Porque muitas vezes o que as pessoas estão falando ali na segunda tela é o que, por muitas vezes, a Manuela Dias precisava ouvir. Então, isso ajudou ela a corrigir a rota e focar num personagem que tinha menos peso do que a protagonista, que era a Raquel, e trouxe o protagonismo para a Odete dentro de um contexto onde a vilã se tornou a heroína ali da novela, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas já dando um spoiler e antecipando, o quanto é importante a gente estar atento, enquanto marca, enquanto mídia, ao que o nosso público quer escutar. A gente precisa modular a nossa mensagem de acordo com o que cada uma dessas pessoas querem ouvir? Às vezes a gente vai precisar, mas às vezes a gente só precisa encontrar a pessoa certa para modular essa mensagem para a gente. Exato. Então, a gente passou pela hiperfocada, a gente passa pela flexível e a gente passa por uma outra atenção que também consome muito no nosso dia, que é a atenção fracionada. Aqui a gente, de fato, dentro de um cenário de baixíssima concentração e altíssima interrupção. Então, aqui é um momento onde a gente está cercado por estímulos, a gente não consegue focar efetivamente numa tarefa e, eventualmente, a gente precisa entender como marca, como que a gente entra na atenção do consumidor dentro desse contexto. A gente tem, para vocês terem uma ideia, essa pesquisa trouxe alguns dados bem assustadores. Aqui a gente tem dois. Primeiro que a gente alterna entre aplicativos 27 vezes por hora. A gente nem percebe que a gente faz isso. E, obviamente, 70% hoje em dia mexe no celular durante as refeições, né? Então, até a refeição ela deixa de ser simplesmente um momento de refeição. Mas aqui tinha outras informações, como se a gente pegasse todos os dados de anúncios que a gente vê ao longo do dia, a gente e colocasse isso dentro de um pendrive, a gente voltaria para casa mais ou menos com 35 GB de informação todos os dias. São, em média, 6 mil estímulos publicitários que a gente encontra ao longo do dia, em todos os meios, do momento que a gente sai, nem no momento que a gente sai de casa, né? Do momento que a gente acorda e pega o celular, até o momento que a gente vai dormir. Então, aqui a gente está falando de um cenário onde tem muita gente querendo falar com a gente e a gente não consegue dar devida atenção. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, como um festival. Então, a gente tem uma marca, a gente vai ativar Lollapalooza, a gente vai ativar Rock in Rio, a gente vai ativar The Town. Ali a gente está falando de consumidores que estão com uma baixíssima concentração e um enorme número de estímulos ali de outras marcas. Então, eu quero passar uma mensagem complexa ali, eu não vou passar uma mensagem complexa, né? Então, aqui não é necessariamente falta de foco, mas são excessos de estímulos aí competindo por essa atenção. E aqui a gente vem no que a gente entende a partir desse cenário, que no mundo de múltiplas atenções, a gente precisa entender efetivamente como que a gente vai entender, reconhecer e dialogar com todos os tipos de atenção que se colocam no nosso dia. E isso significa que, enquanto
o mercado está aqui lutando pelo tempo do consumidor, né? Então a gente está tentando pegar esse consumidor de algum jeito, fazer ele prestar atenção na gente de algum jeito. Talvez a gente tenha que se provocar aqui como que a gente mude a nossa ótica para que a gente procure achar sentido no dia a dia de um consumidor que já está tão saturado de estímulos, né? Então a gente muitas vezes fica preso em como que a gente fisga essa pessoa, e a gente fisga muitas vezes sem entender qual a mensagem que a gente vai passar, e a gente acaba tendo uma baixa efetividade nisso. Mas a gente tem modos, e o marketing de influência consegue endereçar isso muito bem, de achar justamente um sentido na vida e no contexto do consumidor, e é onde as marcas conseguem atuar. Então, o que a gente tem a partir daqui é que quando a atenção está focada e ela tende a zero, a gente precisa se reinventar para a gente ser interessante para as pessoas. E aqui, efetivamente, é onde entra a era do marketing da relevância, que é o tema principal aqui da nossa pesquisa. Então, a relevância, ela é justamente uma forma da gente ressignificar o marketing no meio dessa loucura que a gente vive, no meio de tantos estímulos. A gente não está falando sobre ser a marca favorita, mas é sobre a marca que ela está viva na cultura. Eu não preciso necessariamente ser a marca mais gostada pelos consumidores, mas eu posso e devo ser a marca que faz parte do dia a dia dessas pessoas, que está nas rodas de conversa, que consegue estar dentro do dia a dia desses consumidores, seja no TikTok, seja no Instagram, seja através do marketing de influência, seja através de experiências. Então, a gente consegue efetivamente mapear quais são os pontos de interesse das pessoas, do ponto de vista realmente cultural, e como que a gente insere a marca de forma mais orgânica possível aí, para que a gente não busque ser o favorito, e sim que a gente busque fazer parte ali de uma forma bastante humilde, inclusive, bastante tranquila, porque os consumidores, eles estão abertos a ter marca, eles estão abertos a ver produtos nos anúncios, mas a gente precisa saber como que a gente entra. E aqui a gente tem os 3 princípios. Parecia que estava tudo resolvido, né? Mas a gente precisava dar profundidade para trazer uma resposta para o mercado. A gente já entendeu o problema, a gente entendeu que temos um problema claro de atenção, mas como que a gente retém a atenção das pessoas, competindo com tantos outros estímulos que as pessoas muitas vezes buscam e que muitas vezes elas estão ali só passivas consumindo os estímulos que a gente mesmo cria. Então, chegamos em 3 princípios, e aqui acho que é importante a gente dar 2 passos para trás e entender que a gente não fala só sobre marketing de influência nessa construção desses 3 princípios. O marketing de influência, ele permeia por esses 3 princípios, mas não só. A nossa primeira pesquisa, ela dá um zoom in em como o marketing de influência conecta marcas com o público. Hoje, o marketing de reverberação, ele é um dos nossos princípios, ele é um dos nossos pilares. Porque antes a gente precisa entender como que a gente constrói marca. E aí sim, como o marketing de influência entra nesse contexto. Então, a gente parte do primeiro princípio, que é a identificação, onde a gente tem dados também que são super importantes, que a Nielsen trouxe pra gente, que falam que 1 em cada 4 brasileiros alegam preferir conteúdos que os representem. Então, muitas vezes a gente está ali entubando um conteúdo que a gente quer falar como marca, falando sobre claim de produto, quando, na verdade, se a gente trocar o copy daquele conteúdo, a gente consegue ser mais relevante e se fazer mais eficiente. 4 em cada 10 brasileiros se identificam com conteúdos que os ajudem a resolver um problema. Acho que o sucesso do TikTok vem muito desse lugar. As pessoas usam hoje as redes sociais como um motor de busca, que antes o Google não consegue trazer um review como o TikTok e o Instagram conseguem. E aqui eu sempre falo que a gente está entrando na era do ChatGPT como terapeuta, que as pessoas procuram conteúdos que os ajudem a evoluir pessoalmente, porque no fim do dia todo mundo busca um pouco disso. Então, basicamente, se identificar, gerar identificação, é quando a marca consegue se conectar com aquele público a partir de uma coisa que ela quer escutar. Pode passar, Paulinho. A gente traz um exemplo aqui, que é o exemplo de Havaianas. Acho que vocês devem ter visto esse movimento no mercado no passado. A Havaianas já começa lançando um produto que todo mundo sabia que ia viralizar, porque eles estavam usando a cor da moda, que era a cor buttercream. Então, o amarelinho manteiga era uma das cores tendências do Pinterest e estava viralizando no TikTok dentro do universo da moda. A Havaiana falou, vou lançar a Havaiana buttercream. O público falou, buttercream não, isso aqui é uma Havaiana encardida, eu tenho em casa. E a Havaiana poderia se distanciar dessa conversa e falar, não quero entrar nesse papo. Falei né? Fui muito paulista agora. Vocês devem ter percebido isso.
eles poderiam ter se distanciado dessa conversa, mas eles participaram daquilo. Então, eu sempre trago um exemplo aqui que eu fui impactada de uma mulher que fala: vou apresentar para vocês os 50 tons de Havaianas encardida do meu marido. Não era Havaiana Buttercream, era uma Havaiana encardida de verdade. Então, tinha da Havaiana mais suja até a mais nova, que era a mais limpa, né? E a Havaiana foi lá, interagiu, comentou. Então, o quanto que a marca se mostra flexível para participar de conversas que estão fora do domínio dela. A gente entende que tem marcas que não têm essa flexibilidade, como farmacêutica, por exemplo, mas existem caminhos da gente conseguir encaixar essa conversa. Acho que tem um ponto super importante aqui, que quando a gente fala sobre a marca encontrar sentido na vida das pessoas, pode parecer uma coisa muito filosófica e até conceitual, mas é mais prático do que a gente imagina, e a Havaianas mostra isso muito bem, né? Então, é importante a gente frisar, quando a gente utiliza a marketing de influência como uma ferramenta para que a gente possa fazer um mecanismo desse. Então, se eu trabalho, por exemplo, com uma estratégia de influenciadores, para eu mudar minha comunicação de Havaiana Buttercream para Havaianas encardidas, não significa que porque eu estou trabalhando com alguns influenciadores para trazer essa mensagem, que eu mudei meu posicionamento de marca, mas sim que eu entendi o que as pessoas estavam ouvindo e eu resolvi me conectar com aquilo de uma forma mais autêntica. Então, a gente fala porque no nosso dia a dia, né, com clientes e etc., a gente tem tantos objetivos, né, as marcas têm tantos objetivos para cumprir, tem que explicar os atributos de produto, tem os claims de produto, tem que falar que tem superioridade, que tem eficácia, tem que conseguir dizer que é o melhor, tem que conseguir dizer tanta coisa que a gente fala, cara, mas quando a gente vê o conteúdo, ele está só para a marca e não para o consumidor, né? E o influenciador, ele basicamente está replicando um to-do ali de inúmeras coisas que ele tem que falar e ele está esquecendo de falar com a comunidade dele. A gente está esquecendo de deixá-lo falar com a comunidade dele. A gente está esquecendo de deixá-lo trazer a interpretação dele sobre aquele produto. Então, esse caso nem é um caso nosso aqui na BR, tá? Esse case, ele é um case que a gente traz para a pesquisa porque a gente realmente acha que é um caso muito legal, porque, inclusive, a mudança de logo encardida dentro do site representou um aumento de vendas para a Havaiana em relação a esse produto. Então, muitas vezes, a flexibilidade ela não é só uma ação legal para a gente depois ter um case, mas ela é, muitas vezes, um movimento de negócio. Então, queria frisar isso aqui. E a gente pensa que tem uma receita de bolo para a gente fazer isso acontecer, mas na verdade são múltiplas camadas, né? Então aqui nesse espectro a gente entende que as pessoas gostam de uma marca que preserva a sua identidade, então vem muito de encontro com o que o Paulinho falou. Muitas vezes eu não vou precisar abandonar quem a marca é para comunicar o que eu preciso, mas encontrar um influenciador que pode sair um pouco do contexto e hackear aquela mensagem que a gente precisa passar. As pessoas gostam quando a marca reconhece o seu papel como parte importante da conversa, então foi o que a Havaianas fez. E as pessoas também gostam quando a marca demonstra flexibilidade e abertura para mudanças. Tem um case mais recente também, que não é nosso, da Neusaldina, que soube falar com uma comunidade, aí só também contribuindo com o ponto do Paulinho. Muitas vezes a gente precisa comunicar muitas coisas daquele produto, daquele serviço, daquela marca, e a gente fala, vamos fazer uma estratégia de awareness, 18+, público ABC, e a gente, pronto. A gente entende que a gente fez awareness em cima disso. Mas o quanto que a gente está retendo de atenção no público que a gente precisa? Então, esse case de Neusaldina, eles falaram especificamente com o nicho de moda. Então, eles usaram o Still the Look. E aí, não sei se vocês viram, mas eles lançaram um charme de bolsa, que é tipo um bolsinho para pendurar assim na alça da bolsa. Exatamente uma case onde coubesse a Neusaldina. Então, eu fui super impactada, porque eu tenho muita enxaqueca, amo o charme, amo tudo sobre moda, mas eles não quiseram conversar com todo mundo. E tudo bem, às vezes a gente vai precisar fazer essa escolha. E muitas vezes isso se constrói em camadas. Pode passar mais um, Paulinho. A gente vai precisar fazer um conteúdo que emocione, um conteúdo que seja sobre claim de produto, que fale sobre as soluções práticas, porque vamos lembrar que as pessoas estão procurando conteúdos que as ajudem a resolver problemas que elas têm. Então, eu carrego o Neusaldina na bolsa. Para mim, vai ser um sucesso colocar ele na casinha e deixar ele penduradinho ali. Mas as pessoas também gostam de marcas que
as inspirem, que as ajudem a pensar em como elas podem ser melhores. Então, a gente tem aqui camadas que vão se complementando, desde conteúdos mais aspiracionais até conteúdos mais técnicos. E muitas vezes a gente vai precisar encontrar um influenciador adequado para modular essa mensagem de acordo com cada uma dessas camadas na mesma campanha. Então, a gente trabalhar camadas de influenciadores aqui nesse contexto é muito importante. Exato. Acho que é um ponto importante. Você trouxe um excelente ponto, Lu. Um squad de influenciador, ele não cumpre o mesmo objetivo por si só. Dentro desse squad, a gente traz pessoas que são especialistas, pessoas que são trendsetters, pessoas que vão trazer mais awareness para a nossa campanha. Então, cada uma delas vão cumprindo cada um desses quesitos que a gente está vendo aqui. E, mais uma vez, essa flexibilidade, essa facilidade que hoje permite que a gente consiga entrar dentro desses momentos relevantes da vida das pessoas de uma forma rápida, sem que a gente necessariamente esteja fazendo a mudança da nossa campanha inteira virando para um lado, né? Então, a gente consegue adaptar muito rapidamente essa mensagem. Uma marca que a gente entende que consegue trabalhar todas essas camadas muito bem é a Oli. A Oli é uma marca nativa digital e, de novo, também não é um case BR. A gente está trazendo estudos de caso de mercado para que a gente consiga se colocar em diferentes lentes, tirando um pouco a nossa visão enquanto BR nesse contexto. Então, a Oli é uma marca que nasce digital, de uma comunidade, eles lançam aqueles produtos, protetor solar bastãozinho, para as meninas que corriam. Então, lançaram dentro dessa comunidade, porque é prático, você consegue colocar no bolso, se você transpira, você não precisa sujar a mão. E, a partir disso, foram desbloqueando novas comunidades. Então, eles trabalharam a usabilidade do produto num primeiro momento, depois eles trouxeram um conteúdo mais aspiracional que inspirassem as pessoas a correr, porque viralizou, então todo mundo queria comprar Oli para correr, as pessoas passaram a correr porque queriam usar Oli. Conseguiram gerar uma conexão emocionante com a geração millennial, então, onde está o Oli é uma brincadeira que a Gen Z talvez não fosse reconhecer num primeiro momento, mas um público que não é nativo digital e que está se digitalizando precisava gerar conexão com aquilo. E também, em outros momentos, eles trazem uma experiência física para as pessoas que andavam ali no entorno da loja deles, e aí eles conseguem fechar esse ciclo, essa jornada do cliente. Boa. E para além do olhar da identificação, a gente vem para o nosso segundo princípio do marketing de relevância, que é a reverberação, né? E aqui é sobre a marca ser relevante dentro do momento de contexto de vida das pessoas e da roda de conversa e do contexto cultural. A gente, de fato, precisa saber colocar a marca dentro do dia a dia das pessoas de uma forma cuidadosa, orgânica e não de uma forma impositiva, porque senão a gente vai ser rejeitado, né? A reverberação é a gente estar em pauta antes da gente estar efetivamente no carrinho. É eu conseguir, por exemplo, estar fazendo com que as pessoas façam review do meu produto, porque elas querem fazer review do meu produto, e isso acaba me colocando dentro de um contexto de roda de conversa das pessoas dentro do ambiente digital. Isso, inclusive, facilita depois, no momento que as pessoas vão me colocar no carrinho dela, ou até mesmo como que as pessoas vão pesquisar minha marca dentro do ponto de venda, e eu já chego um pouquinho nisso, né? A gente tem um pensamento aqui sobre o marketing de reverberação, que é um pensamento no qual a gente precisa entender como que as pessoas... Eu sempre provoco os clientes lá da BR Media a pesquisarem as suas marcas no TikTok, né? Pesquisem a marca de vocês no TikTok. Entenda o que está sendo falado ali. O que acontece é que a gente vem de um cenário do nosso meio de publicidade que a gente transportou do mundo offline para dentro da influência uma forma de atuar que a gente trabalhava numa lógica top-down em relação à nossa mensagem. Então, a gente pegava muito aquele conceito da TV, que a gente faz o TVC, depois a gente deixa o TVC ali rodando, a pessoa recebe aquela informação e ela é uma formadora de opinião. Isso, e ela tem a opinião dela formada. Isso funcionava antigamente. Isso funcionou até 2020, até porque quando a gente começou a trabalhar a influência, a gente também trabalhava um pouco assim. Então, a gente pegava o influenciador, falava para ele falar uma mensagem da marca, ele falava aquela mensagem da marca, e o máximo que o usuário que era impactado por aquela mensagem conseguia fazer era gostar ou não e comentar no post. Quando a gente chega em 2020, que a gente tem o advento do TikTok, as pessoas elas passam a entender que elas também podem produzir vídeo de forma fácil. E mesmo o Instagram já tendo essa funcionalidade de vídeos antes, é o TikTok que realmente cria o que a gente chama de criador de conteúdo, né? Pelo menos dentro do ambiente
do ponto de vista de vídeo, né? A gente tinha YouTube antes, a gente tinha os bloggers antes, óbvio que existiam criadores de conteúdo em outros formatos, mas isso ganha um crescimento exponencial quando a gente vai para o TikTok. E ali as pessoas começam efetivamente a entender que elas também querem falar das marcas que elas consomem. E aí a gente muda a nossa lógica. Então, se antes a gente pegava, colocava uma mensagem e colocava para todo mundo, e as pessoas recebiam aquela mensagem, o máximo que elas faziam era achar legal ou ruim e comentar, a gente vai para uma lógica onde as pessoas também querem falar das marcas. E aí a comunicação, ela passa a sair da nossa mão enquanto marca exclusivamente, né? A gente não é mais o dono da narrativa. Eu posso falar que eu, enquanto um produto, eu sou tecnológico e eu sou confortável, mas se eu entro no TikTok e eu pesquiso meu produto e as pessoas estão falando que ele é resistente e ele tem um design bonito, talvez os atributos de produto que eu estou reforçando na minha comunicação não estão encontrando eco no que as pessoas estão percebendo. Então, a gente começa a ver que a lógica de comunicação, ela passa a se tornar horizontal. Você fala da sua marca, muito legal, mas eu também quero falar. Eu quero receber o tênis em casa e eu quero fazer um review desse tênis. E isso começa a ganhar uma proporção porque as pessoas passam a ir procurar no TikTok o seu produto antes de comprar. Ao invés dela ir no seu site, ao invés dela ir na sua rede social, ela vai procurar a fonte de um terceiro, que por vezes ela tem mais confiança a respeito disso. Então a gente vem para uma lógica de comunicação muito mais polifônica, que é onde o marketing de reverberação ele entra, né? E por que a gente traz isso? Por que eu estou trazendo esse exemplo? A gente está falando aqui de pessoas que começam a gerar histórias e experiências compartilháveis. Elas ajudam o consumidor a entender, a se posicionar, a se pertencer. Então, uma vez que eu também posso falar da marca que eu consumo, eu me sinto pertencente dentro disso. Essa marca se mostra relevante dentro do meu dia a dia, né? E elas começam a dar, inclusive, novos significados para essa marca. Elas começam a transformar essa marca dentro do contexto de vida delas. Então, a pessoa, a Nike vai lá e faz um tênis de corrida. De repente, quando a gente vê, o tênis está no pé de pessoas que falam de estilo e falam de moda. E o tênis ele ganha um novo significado do ponto de vista de usabilidade, né? Então, a marca ela fala agora, será que eu falo só com corredores? Ou será que identificaram que o meu produto ele é um ícone de estilo e eu posso também trabalhar essa vertente dentro da minha comunicação? Então, a gente vem para um cenário onde a marca ela começa a se inserir nas rodas de conversa e a gente quer que as marcas estejam através de influenciadores dentro desse contexto, porque a gente sabe, inclusive, a importância disso em momentos como ponto de venda. As pessoas, hoje em dia, vão lá na farmácia e elas chegam na gôndola e elas pesquisam o creme de skincare e colocam lá o nome do creme e começam a ver os reviews na gôndola, ali no próprio corredor. E aquilo tem um ponto de relevância tão importante e a marca que conseguiu fazer com que mais pessoas tivessem reviews dela e está mais viva dentro desse contexto de cultura, muitas vezes essa marca é a marca que vai ser mais vista, é a marca que vai efetivamente conseguir ter mais relevância e fazer com que a decisão da pessoa dentro daquele ponto de venda seja mais rápida, seja mais fácil a favor dela. Então, aqui a gente está falando sobre a gente ter conteúdos que não necessariamente sejam conteúdos só aspiracionais. A gente percebe dentro da nossa pesquisa que as pessoas querem ver conteúdo de produto. Então, acabei de dar um exemplo da pessoa na gôndola. Ela está procurando conteúdo de produto, ela não está procurando conteúdo manifesto nesse momento. Então, quando a gente vê efetivamente o que as pessoas querem dentro dos conteúdos que elas veem nas redes sociais, talvez a gente tenha um mito aí de que as pessoas não querem ver produto, as pessoas não querem ver atributo, e as pessoas querem, mas elas querem ver isso contextualizado dentro da vida das pessoas, né? Então, a gente vê aqui, esses dados, como eu estava falando, desmonta a ideia de consumidor, ele só engaja com o que é entretenimento ou com o que é emocional. Então, os conteúdos eles são relevantes e a gente percebe que as pessoas entendem que ele é relevante quando ele apresenta ideias ou produtos, que ele diverte, quando a qualidade e a criatividade prendem, mas que ele também mantém atualizado sobre assuntos e ele consiga explicar temas de forma complexa. Então, aqui, eu consigo efetivamente ver como que eu consigo colocar minha marca, meu produto. Eu não preciso necessariamente deixar os atributos técnicos e os claims fora do meu conteúdo, mas eu preciso saber fazer isso dentro do contexto das pessoas que estão dentro daquele ambiente digital. Ponto importante aqui, não significa que a gente precise falar do produto nos 3 primeiros segundos de vídeo.
Isso para mídia funciona muito bem e a gente precisa preservar esse lugar que já funciona muito bem. Mas quando a gente fala sobre um conteúdo de um influenciador, muitas vezes a gente vai precisar cocriar e escutar o que o influenciador tem para dizer para a gente. Ele é o maior interessado em aumentar a retenção de atenção dentro daquele conteúdo, em aumentar a taxa de engajamento, em aumentar a quantidade de views. Ele sabe o que vai funcionar para a comunidade dele. Aí às vezes a marca vem e fala: não, meu briefing precisa dizer que esse produto tira manchas nos primeiros 2 segundos, senão a gente não vai reter atenção. Vamos deixar o influenciador criar, que muitas vezes eles vão conseguir conduzir isso por caminhos que a gente está distante, a gente não consegue ter visibilidade. E hoje a gente consegue já endereçar isso através de outras soluções, né? Então a gente pode ter o asset orgânico e a gente pode ter o asset de mídia. A gente sabe que se a gente colocar o asset de mídia ali com o produto nos 3 primeiros segundos com a marca, é onde a gente vai ter mais efetividade. Então a gente consegue trabalhar com asset voltado para isso. Mas a gente também precisa fazer com que o creator ele consiga se conectar com a comunidade dele. Então, se a marca chega ali no primeiro momento, né, a gente entra num cenário de interrupção que muitas vezes o consumidor ele faz o scroll ali muito rápido e a gente acaba não tendo essa retenção. E é como eu disse, a gente tem a possibilidade de ter produtos, né? A gente tem aqui os dados de que as pessoas prestam mais atenção em uma propaganda que explicam bem as qualidades de um produto ou de um serviço. Mas elas também têm um olhar sobre a atenção em propagandas, tem uma história cativante. E esse é o grande ativo dos creators. Eles entenderem a comunidade deles, eles entenderem que história cativa a comunidade deles e eles conseguirem trazer o produto dentro desse contexto. Então a gente sempre traz também dentro da BR Media a importância da gente não dar um roteiro para o creator, né? Não necessariamente a gente lá dentro do time de criação falar para o creator que ele vai fazer aquilo, porque senão eu tiro totalmente qual que é o papel daquele cara dentro da minha estratégia. Então, aqui é onde a gente entra, que é na camada de reverberação, que os influenciadores realmente eles conseguem mostrar esse papel mais único e próprio dentro da jornada de consumo. A gente sabe que quando a gente fala com influenciadores, quando a gente fala com influenciadores em grande escala, inclusive hoje em dia, a gente sabe que eles conseguem colocar o produto em circulação em conversas de uma forma muito fácil. Então, a gente tem alguns dados aqui que dizem, por exemplo, que 89% dos conteúdos da internet ajudam a entender a vantagem de produtos e serviços. Então, aqui é o que eu estou dizendo para vocês sobre a gente estar na gôndola e, efetivamente, e, eventualmente, a gente pesquisar ali sobre o produto para a gente ter uma decisão rápida, né? Antes, talvez, a gente fosse olhar no Google e aí a gente ia procurar qual era o link que estava falando do nosso produto e tentar ler um texto para a gente entender a comparativa entre o nosso produto e outro. Hoje não. Hoje, em 60 segundos, eu resolvo ali a minha dúvida, porque chega um vídeo muito bem mastigado. 67% das pessoas entendem que os influenciadores também ajudam a descobrir quais são esses produtos novos, né? Então, se você ali está muito habituado com um produto só, muitas vezes esses caras são os responsáveis por te apresentar novos produtos, né? A Oli, por exemplo, é uma marca que ela surfou dentro desse advento. Então, ela sai necessariamente dos canais tradicionais de ponto de vendas, de comercialização, de comunicação, e ela vem, através dos creators, encontrar uma nova fatia de pessoas que estavam dispostas a descobri-la. 62% das pessoas gostam quando recebem recomendações de influenciadores e produtos, e, obviamente, quando a gente vê que esses caras eles têm um poder de persuasão muito grande, a gente começa a entender que a gente tem uma possibilidade de utilizá-los como ativo até mesmo dentro do processo de conversão. Então, no final das contas, a gente fala que influenciador, além da conversão, é a influência de fato que permanece. Então, mesmo depois de uma publicidade de influenciador e não realizar a compra, as pessoas entendem que eles ainda têm intenção de poder consumir e comprar aquele produto ou serviço. Então, o influenciador, esses conteúdos, eles podem ser encurtadores da nossa jornada de compra a partir do tipo de conteúdo que a gente coloca dentro do ambiente digital. E muitas vezes a conversão não vai ser imediata, mas o que a gente constrói no inconsciente coletivo através do influenciador é uma coisa que vai permeando e trazendo cauda longa para a construção de marca, para a construção de produto. Porque muitas vezes você não precisa daquilo naquele momento. Mas, eventualmente, quando você for comprar, você vai lembrar. O Paulinho postou aquele tênis que eu queria correr, porque ele falou que tinha dor no joelho, eu também tenho dor no joelho, e aí ele vai... Enfim, de acordo com o contexto que a gente precisa trazer o produto para a nossa vida, a gente vai construir memória através do influenciador. Exato. A gente tem um case super interessante, e esse sim é um case da BR, que a gente tem um cliente da BR que é a Bayer, né, uma farmacêutica tradicional,
E a gente, uma das marcas que ela trabalha é o Bepantol, né? A gente na BR fez um trabalho de social listening ativo para entender o que estavam falando da marca. E a gente identificou que as pessoas, elas faziam uma misturinha de Bepantol com óleo de rosa mosqueta, porque essa misturinha era uma misturinha que ajudava a clarear manchas, seja de melasma, seja manchas escurecidas na pele, e as pessoas tinham produzido muito conteúdo a respeito disso. A gente entendeu que tinha uma conversa muito grande, muito relevante, e a gente levou isso para a Bayer e falou, ó, tem uma conversa aqui, queremos fazer algo com isso? A Bayer voltou para o time de produto dela para entender se aquela misturinha ela realmente tinha alguma eficácia, representava do ponto de vista de segurança, tinha algum risco e etc. E no final das contas, era uma misturinha que ela realmente trazia algum tipo de eficácia. Em 9 meses, a Bayer lançou o Bepantol com óleo de rosa mosqueta. E assim aparece o primeiro produto que nasce a partir de uma trend, de um movimento dentro do TikTok. E isso vindo de uma multinacional alemã, né, farmacêutica. Então, o cenário mais improvável, ele acontece. E aí, o que é muito legal? A gente, depois que vai fazer o lançamento desse produto, a gente precisa trabalhar ele através de influência de uma forma muito forte. Então, a gente trouxe, inclusive, as primeiras influenciadoras que fizeram as misturinhas e publicaram vídeo, trouxemos elas para a campanha, chamamos de as mosqueteiras, levamos na fábrica, fizemos eventos de lançamento, mas mais importante do que isso, o TikTok estava populado só com conteúdos que tinham misturinha. Então, o que a gente fez? Fizemos uma estratégia de UGC, que, para quem não sei se todos estão familiarizados, mas GC é User Generated Content. Basicamente, a gente consegue contratar influenciadores para publicarem conteúdos orgânicos e darem a sua percepção, e assim a gente conseguir popular o ambiente digital com conteúdos a respeito daquela marca, a partir da ótica muito individual deles, né? E a gente falou, olha, como a gente já está com o TikTok lotado de conteúdos de misturinha, agora a gente precisa fazer o TikTok estar populado com conteúdos da marca, efetivamente, do produto pronto. E a gente lançou 500 conteúdos dentro de uma semana. Hoje em dia já são milhares de conteúdos, a marca só fez 500 porque as pessoas passaram a se encarregar de olhar aquele produto, comprar aquele produto e dar a sua própria perspectiva e fazer o seu próprio review. O resultado é que o produto ele esgotou em 2 semanas depois que ele foi para as lojas. Então, aqui, quando a gente fala sobre o produto tá dentro, a marca está dentro das rodas de conversa, é ela conseguir justamente identificar esses momentos. Eu não preciso necessariamente lançar um produto, mas se eu conseguir entender que as pessoas estão falando alguma coisa da minha marca, e eu conseguir responder aquele anseio de alguma forma e dizer que eu estou vendo essas pessoas, a gente se conecta de forma muito forte dentro desse contexto. Perfeito. E aí, chegando no nosso último princípio, que é o princípio de repertório, aqui a gente tem um lugar de construção de memória que traz de volta a força da nossa publicidade, que é realmente construir campanhas memoráveis, mas principalmente sobre a gente construir frequência, e não é falar muitas vezes sobre o mesmo assunto, é estar presente de forma contextual na jornada do nosso consumidor. Tanto que o dado que a gente traz aqui da pesquisa fala que 63% dos consumidores se dizem mais atentos quando vem uma marca presente em diferentes lugares. E isso responde diretamente o primeiro slide que a gente traz dizendo que 46% das pessoas não se lembram de nenhuma publicidade. Porque às vezes a gente está focando em um único canal. Mas é importante, pode passar, Paulinho, que aí eu já vou conectar com o próximo slide. É importante que as pessoas vejam aquela marca em diferentes players, né? Em diferentes meios. Eu estou vendo o influenciador falar sobre aquele produto, mas eu estou vendo aquilo no out of home, eu estou vendo num TVC, eu estou vendo no streaming. Por quê? Porque as pessoas entendem, e aqui já dando um spoiler também de um case que a gente vai falar mais pra frente, faz com que as pessoas acreditem que aquela marca é confiável. A Temu, por exemplo, quando ela apareceu ali todo mundo conhece a Temu aqui, vocês já viram a prima da Shopee? Quando apareceu no nosso feed, era um post do seu amigo e um post da Temu. Um post do seu amigo e um post da Temu. Eu falei, gente, o que é isso? É golpe, né? Porque nunca vi essa marca. Essa marca não construiu repertório dentro do meu contexto. E quando a gente olha para as suas concorrentes, principais concorrentes, então, por exemplo, a própria Shopee tem uma construção de marca. Né? A gente vê uma construção de marca acontecendo, onde a gente tem um público muito estabelecido, a Temu não trabalhou isso. Então, perdeu essa confiabilidade. As pessoas também entendem que a publicidade se torna mais fácil de ser lembrada e entendem que a marca parece ser mais relevante quando ela aparece em diferentes meios.
Aqui parecem ser preceitos básicos, gente, porque é o que a gente já faz, né? Então, a gente tem lá o plano de mídia, a gente coloca a nossa marca em diferentes meios. Então, aqui a gente mostra que o caminho que a gente construiu ao longo das últimas décadas, dos últimos anos, ele faz sentido, ele está correto. O que a gente vai precisar é entender como que a gente coloca isso dentro de um contexto para os dias de hoje. E a linguagem. E aí, aqui tem um ponto super importante, que é até o que a gente fala no podcast, que hoje o nosso mercado explora pouco. Mas os Estados Unidos já faz isso muito bem, e que é o inverso. A gente defende com todas as forças o poder do capital social do influenciador para gerar conexão com as pessoas que a marca precisa falar. Porque hoje a conexão humana é o bem mais escasso. Então, vocês vão ver no podcast de SXSW que foi só o que se falou lá. A partir do momento em que essa conexão ela é perdida e eu tenho uma pessoa que eu confio, que eu sigo porque eu gosto, porque eu me identifico, falando sobre algo, então eu passo a estar mais propenso a acreditar naquilo. Então, quando a gente olha para as divisões de geração, esse comportamento ele se reflete de forma diferente. Então, quando a gente vê Gen Z e Millennials, a gente vê 39% preferem que a marca só se pronuncie quando tiverem algo interessante para dizer, mas 45% querem que a marca fale de forma recorrente. Então, muitas vezes, o influenciador ele vai gerar um conteúdo na rede dele, mas quando ele vira um asset de mídia em outros players, eu consigo gerar uma unicidade nessa conversa e gerar repertório, gerar memória. Já Baby Boomers é o contrário. 47% falam que não querem que a marca, querem que a marca só fale quando tiver algo importante para dizer, e 34% só querem ter contato com a marca quando tiver alguma coisa relevante. Uma marca que a gente entende que faz isso muito bem é a Heineken. A Heineken consegue construir repertório desde campanhas memoráveis, campanhas premiadas, ativações físicas e até mesmo ativações de UGC, como o Paulinho comentou sobre Bayer. A Heineken também trouxe isso dentro do universo de corrida com Heineken Zero. Então, eles precisavam estabelecer a bebida dentro de um público mais wellness, mais health. E é um comportamento que vem crescendo nas redes sociais e também conseguiram fazer isso muito bem. Boa. Para fechar, a gente tem mais alguns slides para a gente fazer um recap, mas só para a gente fechar esses 3 princípios, o que a gente entende? O pilar de reverberação é uma marca que se faz relevante dentro de uma conversa, dentro de uma cultura. Pilar de repertório é quando a gente consegue construir memória no consumidor, e aí desde transitar em diferentes meios, usando o influenciador como um asset de mídia, que vai ser a peça-chave para gerar conexão e transitar entre outros lugares, e até mesmo gerar campanhas memoráveis, e a identificação é quando a marca traz essa flexibilidade para se demonstrar viva dentro do contexto de vida das pessoas. E dá para a gente fazer isso de uma forma isolada? Só fazer relevância, só fazer identificação, só fazer reverberação, só identificação, só a gente fazer repertório. Até dá, né? A gente pode tentar fazer desse jeito, mas a gente vai sofrer alguns efeitos colaterais aqui, né? Quando a gente fala, inclusive, sobre a parte de reverberação e repertório, a gente vê o caso da OXXO, né? É uma marca que ela entrou nas rodas de conversa das pessoas, mas muito porque ela, na verdade, estava questionando como que as pessoas pronunciavam ela, né? Então, foi uma marca que não construiu repertório, ela não construiu uma identificação, e quando as pessoas resolveram dar um significado para ela rejeitou isso de alguma forma. Ela falou, não, aqui se fala OXXO, não se fala Oxo, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, do Mac, que não só abraçou isso, como criou lojas escrito Mac, né? M-E-Q-U-I. Então, a gente vê, efetivamente, como a gente pode ter uma forte reverberação, a gente pode estar nas rodas de conversa, mas no final das contas, se a gente não conseguir gerar identificação com as pessoas, a gente acaba tendo o efeito oposto, né? E a gente acaba tendo uma relação de distanciamento de uma marca que chegou no Brasil recentemente e que precisa, e está aí, né? Em São Paulo, pelo menos, a gente brinca, a gente tropeça e a gente cai dentro de uma OXXO, né? A gente é farmácia e OXXO. Você sai de uma farmácia, entra numa OXXO, sai de uma OXXO, entra na farmácia, de esquina em esquina vai acontecendo mais ou menos isso. Então, uma marca que está tão presente nos nossos dias, talvez tenha perdido a oportunidade de se conectar com a gente de uma forma mais autêntica.
Principalmente pensando que o nosso país ele é muito plural, a gente tem diversos sotaques, então é muito difícil a gente obrigar uma pessoa a pronunciar aquela palavra da forma em que ela precisa ser pronunciada, né? Então, isso, não vou me prolongar muito para não ser prolixa, mas isso perde a conexão que a gente poderia gerar a partir de uma identificação. Quando a gente olha para identificação e repertório, a gente olha para uma marca que é muito estabelecida no inconsciente de todos nós, que foi um grande motor de vendas nos anos 90, nos anos 2000, mas que perdeu a relevância, a conexão com seus consumidores. Muito porque hoje a gente tem Samsung de um lado, Apple de outro. A gente tem duas comunidades que competem entre si, inclusive, né? Sempre o próximo lançamento é melhor que o próximo, né? O lançamento de um é melhor que o próximo lançamento do outro. E as pessoas ficam nessa briga de a minha câmera é melhor que a sua, minha foto é melhor que a sua. E óbvio, isso tudo levado num contexto de leveza, né? Não é que existe uma competição real. Mas quando a Motorola lança um produto que é muito similar ao da Samsung, por exemplo, né, o celular que está aqui apoiado na bota, a gente tem uma imagem que está muito conectada a Gen Z, mas que não entra num contexto de comunidade, você pode criar produto, você pode criar a campanha, que não necessariamente você vai reverberar dentro daquele contexto. Perfeito. E a gente pode entrar para o contexto de ter reverberação, de ter identificação, mas a gente não ter repertório, que é exatamente o que a Lu falou, né? Ela já tinha dado um spoiler aqui desse slide, mas é exatamente isso, né? A marca chega com muita força, chega com muita comunicação, ela começa a reverberar muito, mas ela começa a reverberar de um jeito que talvez não seja mais adequado. Ela não me deu contexto de quem ela não me trouxe um repertório sobre o que ela faz, e ela passou a ser uma marca que interrompe. E ainda mais com uma marca que tem uma forma de ser um marketplace, né? Um e-commerce diferente, né? Você entra na Temu, você não sabe se você está comprando ou se você está jogando um joguinho, né? Você está postando alguma coisa ali, porque tem roleta, tem um monte de coisa. Então a marca chega com tanta novidade, sem dar uma introdução de quem que ela é, o que ela está fazendo e por que ela está aqui. E, naturalmente, a gente pode... esse comentário muito bom. Sou muito atento da Temu, né? Então, a pessoa, ela realmente acaba tendo uma resistência. E aqui, efetivamente, a gente entra sobre a relevância, ela se constrói com conexão, a conexão gera capital social. Então, mais uma vez, a Lu trouxe esse ponto e a gente reforça. O que os influenciadores mais têm para entregar para a gente, é capital social. A gente fala aqui na BR que influência não é só sobre mídia, é sobre capital social. Mídia, a gente resolve aqui dentro de casa, a gente compra mídia. Alcance, seguidores, impressões, a gente resolve isso. Capital social, relevância com as pessoas, proximidade com a comunidade, a capacidade de olhar para o nosso produto, receber um briefing e traduzir aquilo para uma galera que te acompanha todos os dias e você sabe como eles querem ver o seu produto, só pessoas conseguem fazer. E esse capital social é efetivamente o que consegue mover esses três pilares, né? E aqui é efetivamente onde o marketing de influência entra. O que a gente vai precisar encontrar? Quais são as camadas certas para a gente conseguir conversar dentro de cada um desses pilares? E quando a gente fala de camadas, dentro da BR, quando a gente constrói uma estratégia de marketing de influência, a gente olha para um funil que vai além da quantidade de seguidores. A gente considera qual que é o papel que essas camadas têm dentro de uma construção de marca. Então, a gente tem desde celebridades, que têm o seu papel super importante, até os lovers, que são aquelas pessoas que são fãs de verdade de uma marca, de um território. Então, a gente traz aqui um pouco como essas camadas se conectam com cada um deles, mas não é uma verdade absoluta, isso pode mudar de acordo com o objetivo de marca, mas, por exemplo, para gerar reverberação, a gente vai precisar usar as comunidades que a gente já tem a favor do que a marca precisa falar. Ou, muitas vezes, a gente vai precisar trazer um amplificador, que são os trendsetters, que são os lançadores de tendência para gerar eco. Quando a gente fala sobre repertório, muitas vezes a gente vai precisar de especialista ou até mesmo essas pessoas que são fãs de marca. Identificação, com certeza a gente precisa encontrar quem são os nossos advogados, os embaixadores da nossa marca, e aí também, de novo, não está só atribuída a quantidade de seguidor, mas o papel que ele representa para a marca em si. Boa. Então é isso, gente. A gente falar sobre relevância, no final das contas, não é só sobre como capturar a atenção, mas a gente romper com algumas ideias, alguns mitos que a gente tem, para que a gente consiga atuar de forma
mais estratégica para que a gente consiga, de fato, unir. A gente acredita muito na BR, na união da influência com o poder da mídia, né? Então, a influência por si só, do ponto de vista orgânico, não necessariamente chega onde a gente precisa. Então, a junção dela com a mídia é muito importante, mas a gente precisa entender também se a gente está conseguindo cumprir os nossos critérios de identificação, de repertório e de reverberação. Para fechar, acabamos, para a gente dar espaço para o nosso painel. O que a gente precisa esquecer ou se lembrar, né? Esquecer que a atenção é só tempo de tela, a gente não está mais nesse lugar, a gente precisa entender que a atenção ela é fragmentada e a resposta para reter essa atenção é a gente atribuir relevância. Esquecer que a inspiração vem só das marcas, Paulinho falou para vocês que a gente sai de uma era onde a construção de marca era top-down e passa a ser sobre escuta, polifônica. Esquecer que o produto afasta. A pessoa, o público, nós queremos saber o que aquele público, o que aquele produto pode me oferecer, mas eu quero saber dentro do meu contexto e não do contexto que a marca quer me dizer para que aquilo serve. Esquecer que os influenciadores existem para vender. O nosso mercado já vem saindo muito desse lugar. Não existe só o public post. A gente está falando sobre principalmente a mensagem que aquele influenciador vai gerar para a marca. E por último, a gente esquecer que a publicidade do excesso está saturada. A gente precisa encontrar o momento certo para falar com aquele creator em múltiplos canais. A gente não precisa focar só em um único canal, mas sim distribuir a mensagem da forma certa. Inclusive, hoje a gente tem muitas soluções dentro do mercado de trabalhar com creators em diversos meios de mídia, né? E a gente sabe, inclusive, que assets com creators tendem a performar melhor do que assets motion, estáticos e etc. Então, a gente tem um poder de conseguir transcender o TikTok, o Instagram, o YouTube para outras plataformas e se aproveitar desse capital social para que a gente consiga potencializar os nossos resultados em outras frentes dentro do nosso plano de mídia, né? Então, é também importante a gente entender que a influência, há muito tempo, ela deixou de ser aquele plano isolado e ela passou a ter um papel estratégico dentro dos nossos planos de comunicação. E ela precisa ser utilizada da melhor forma possível, a gente precisa utilizar da forma mais abrangente que a gente puder. Então, a gente consegue hoje atrelar a influência dentro do olhar de mídia, dentro da perspectiva de mídia, conseguindo pegar a autoridade, o reconhecimento que essas pessoas têm, a qualidade de craft que essas pessoas têm, e juntar isso a um plano de mídia eficiente que vai maximizar e potencializar os nossos resultados, né? Todos os nossos CPMs, os nossos CPs, de forma geral. Boa. Isso é o futuro, tá, gente? Quando a gente fala sobre o próximo passo do marketing de influência, é a gente olhar para a integração desses dois papéis, do capital social, da relevância do nome, com mídia embarcada, para que a gente consiga atribuir resultados garantidos. E com isso, fechamos. Luana e Paulinho, olha, isso foi música para o meu ouvido. Adorei ouvir vocês. É uma coisa que solitariamente a gente fala no dia a dia, mas é bom quando ouve pessoas que realmente estão envolvidas nesse movimento, falando para todo mundo ao mesmo tempo. Então, por favor, fiquem aqui para fazer parte da conversa. Eu queria convidar a Poliana, por favor, o André e o Wesley. Quando eu digo que foi música para o meu ouvido, é porque no dia a dia, eu acredito que alguns de vocês também ouçam, acabam ouvindo isso, é uma coisa que lá atrás, quando começa o digital, ainda mais eu que sou sócio de uma agência de mídia, né, que é um departamento de mídia independente, tá, mas você é on ou off? Falei, não entendi, eu sou mídia. Então, como vocês bem disseram, o nosso negócio é entender de gente. E eu repito sempre isso como um mantra. O nosso negócio é entender de gente. Se eu entendo de gente e o objetivo de mídia é falar com o nosso interlocutor, eu não posso ser on ou off, eu tenho que ser tudo. E o finalzinho agora de vocês falando da integração mídia-influencers, para mim ainda soa um pouquinho, porque não tem integração. O influencer é mídia. Né? Então, é isso, é pensar junto. E aí eu tenho que realmente, assim, quase que homenagear os influenciadores que começam
começaram trabalhando de forma integrada conteúdo, criação e a entrega e o contato com o consumidor. Uma luta histórica dos profissionais de mídia nas agências de co-criar campanhas com o departamento de criação. Isso, inclusive, tem um reflexo que torna o jovem criador tradicional meio fora de contexto, porque ele é o primeiro dentro da agência a ter um certo ranço com os influenciadores, porque o influenciador quebra essa barreira e, de fato, cria, porque ele entende a linguagem de quem ele vai estar atingindo. Da mesma forma que o mídia convencional, que tem dados, que tem pesquisa, que tem como objetivo entender com quem está falando, deveria estar mais integrado, e hoje isso acontece, né? Eu estou fazendo uma visão histórica. Hoje acontece da mídia e da criação terem um trabalho conjunto. Dito isso, meio que lavando uma roupa da relação interna dentro das agências, eu queria começar ouvindo o André, com a experiência que você tem em marketing, exatamente nesse contexto que eu acabei de falar. Você tocou num ponto muito interessante. Quanto tempo a gente ficou aqui discutindo um pedacinho de um plano de mídia que a gente tem, que hoje é influenciadores, que pode ser muito grande, pode ser muito pequeno. O que acontece nas organizações, e tudo isso vem evoluindo muito rápido, como vocês falaram, as organizações e as marcas, elas também têm que se adaptar do ponto de vista de processo e até orçamento para acompanhar essa mudança acelerada. O que vinha acontecendo lá atrás? A gente tinha toda a nossa estratégia de comunicação, estratégia de marca, aí descendo o plano de mídia, aí depois a gente ia discutir. E influenciadores? E aí já virou um apêndice, né? Já é algo que não faz parte da estratégia, porque se a gente discutiu toda a estratégia, montou o plano de mídia, e no final a gente vai discutir tudo isso que a gente ficou falando 1h15 aqui, cara, não vai sair algo bonito. As organizações e as marcas precisaram criar processos e trazer toda essa discussão para dentro da estratégia da marca. Então, quando eu estou discutindo minha estratégia, meu plano de comunicação e montando meu plano de mídia, toda essa discussão está acontecendo junto, para eu entender qual o tamanho disso aqui dentro da minha necessidade da marca, dentro do meu objetivo de negócio. Isso aqui vai ser muito grande, isso aqui vai ter uma relevância menor. Aonde está o meu consumidor? Né? Eu estou falando com gente. Aonde ele está? Ele está conectado com essa galera aqui? Obviamente sim. A gente está em todo lugar, está fragmentado. Mas as organizações também precisaram, de uma forma muito rápida, se adaptar a isso. Né? Trazer as discussões e trazer os parceiros corretos para os momentos corretos em que a marca tem que realmente trazer o tema. E aí tem o segundo tema, que é um pouco mais complexo, que é o tema de orçamento. O orçamento ele é limitado, ele é finito. Não é só porque surge algo novo que o teu orçamento vai crescer. Vai crescer desde que ele traga venda. Trouxe venda, ele tem um investimento junto dele. Então a gente teve toda essa discussão também de, uma vez que eu trago isso para dentro do processo, uma vez que ele faz parte de fato da minha estratégia, qual é o orçamento dedicado a isso? E aí vai depender muito da relevância e de onde está o meu consumidor novamente. Se isso aqui é muito importante para o meu consumidor, se é através dessa relevância que eu vou conseguir gerar mais venda, ele vai levar uma parte grande do meu investimento. Não, se é algo que eu ainda estou construindo, eu ainda preciso de um caminho, o meu retorno ainda está em outra iniciativa, a gente começa a testar, a gente começa a alimentar, para depois, quando isso realmente virar retorno, ele ter uma parte mais significativa do investimento. Então teve todo um movimento na indústria, né, nas marcas, de adaptação a toda essa realidade que acontece muito rápido. E o que é importante? Trabalhar com os parceiros corretos, né? Trabalhar com gente que realmente provoca, que traz a realidade, que traz o dado. Né? Porque tem isso também, uma vez que você seta teus objetivos de negócio, objetivos de marca, você tem que ter os KPIs corretos para traquear se aquilo ali está funcionando ou não. Né? Senão também vira uma coisa de estômago. Né? Ninguém mais vê TV. Quem é noveleiro aqui? Me conta. Então, ninguém mais vê TV, mas a gente tem noveleiro aqui, não é? Ninguém mais. Né? Não, mas eu não acredito no que o influenciador fala. Ninguém acredita no que o influenciador fala. Cara, olha o dado mostrando exatamente o contrário. Então tem todo o movimento do que acontece da porta para fora, que as organizações têm que trazer também da porta para dentro e se adaptar a isso de uma forma muito rápida. Não, é isso. Quer dizer, a gente estava conversando ali no café e foi exatamente essa história do ninguém mais. Então, nas aulas, nas palestras, até com clientes, muitas vezes eu falo, olha, vamos fazer de uma forma com que esse ninguém mais doa no ouvido, porque não existe ninguém mais. É todo mundo também. Cada coisa nova, ela vai sendo somada ao que você já faz. Você não vai deixar de fazer alguma coisa. Então, é uma questão de você estar realmente trazendo, e aí sim, a questão do investimento, que é o mesmo,
e a questão do tempo, que o dia continua tendo 24 horas. Então, é isso que a gente tem que entender. E não é com achismo, é com pesquisa, é com dado, é com informação. Por isso a relevância desse nosso papo, porque trata não só de uma coisa nova, para muitos, e é novo, né? Mas, por outro lado, também já começa com informação, com dados e sem achismo. Porque não, isso não funciona. Como assim? Eu fiz e como fez? Então, vamos ver a Poli. Eu queria ouvir a Poli exatamente porque tem experiência de estar trabalhando para grandes marcas. Sim. Hoje eu estou dentro do OpenX, né? Não é comum o nome, mas só para explicando, é como se fosse um lab, né, de atendimento de especialistas de mídia para a Coca-Cola, dentro do grupo WPP. E a gente está exatamente nesse caminho, né, que o André trouxe, assim, como que a gente internaliza e integra as operações e a estratégia dentro do mesmo ponto de vista e seguindo realmente uma unidade de campanha e de objetivo que a gente precisa atingir. OpenX a gente começou essa operação, né, em 2022. Em 2022, ainda existia ali uma separação realmente entre o olhar do que era mídia e o que era influência, até numa questão ali de operação e serviços. E conforme a gente foi amadurecendo, né, a operação junto com o cliente, a gente internalizou isso dentro da mesma estrutura. Então, hoje nós somos realmente um grupo, né, de especialistas de mídia, mas que tem a estratégia de influência agora como um ponto de contato. O influenciador, para a gente, agora é um ponto de contato dentro da macroestratégia. É mais um, né, de todos aqueles meios e caminhos que a gente navega e procura, e investe, e faz parte do bolo ali, né, da pizza, realmente, do investimento, de como usar dentro das nossas campanhas. Então, a gente está justamente nesse caminho de alinhar processos, trouxe para dentro de casa, criou essa unidade. Existe, sim, um time, né, que ele não é apartado, mas ele é um time coligado, né, para pensar a estratégia de influência, mas é desde o ponto zero do briefing. Participa junto com o briefing. Eu tenho um par ali, né, que seria um diretor ali da estratégia de influência, e quando a gente começa essa estratégia, esse planejamento, a gente começa junto, debatendo, conversando, e qual vai ser o papel integrado dos meios que a gente chama, talvez ainda, né, como regulares e tradicionais de mídia, com o papel do influenciador. E, para além disso, a gente começou também a fazer testes e trazer métricas que trouxessem uma unidade de visão também. É óbvio que vai ter momentos que a gente vai olhar para o influenciador, principalmente quando ele está se colocando de uma forma, às vezes, mais orgânica, né, dentro de um contexto, ou de um formato que é mais proprietário e comum ali, e a comunidade dele, a gente olha de uma forma para isso. Mas, em dado momento, também, a gente olha como um asset de mídia. O que tem sido bom para a gente também, porque a Coca, como uma empresa, às vezes, global, né, a gente acaba tendo alguns guides, algumas limitações, dependendo também do momento de campanha, até de assets de campanha. Então, a gente começou a perceber também a relevância do influenciador virar mais um asset de campanha. Então, vai ter momento que ele vai estar falando organicamente, dentro de uma estrutura da mensagem que realmente tem um arco de narrativa diferente do que um formato tradicional, né? Como vocês falaram ali, não vai aparecer, às vezes, a marca nos primeiros 3 segundos, né, do conteúdo, porque é assim que falam que a gente tem que fazer dentro dos best practices lá das plataformas. Mas, sim, vai ter momento que eu preciso, e aí a gente calibra isso, né? O que é o asset que a gente vai estar colocando ali um esforço dele mais como orgânico, o que é o asset que eu vou estar direcionando, guiando, que ele tenha um papel mais de mídia, e onde ele vai ser melhor aproveitado. Então, a gente começou também, né, naquele modelo que a gente pegava o TVC
fazia cortes para ele ser usado em menores formatos dentro da estratégia ali de mídia, a gente está fazendo isso também com o influenciador. Então, a gente tem aquele asset que é mais proprietário, para falar com a comunidade, ele é um pouco mais longo. Tudo a gente começou a guiar também, olha, além disso, ajuda a gente, faz também cortes mais simples, menores, que você muda um pouco a narrativa ou esse arco, essa trajetória que você vai falar sobre a marca. E aí não é uma coisa ou outra, foi o que você falou, é uma coisa e outra. A gente começou a diversificar e a usar isso de forma diversificada. Até para a gente também ter parâmetros, às vezes, similares de comparação ou de testes dentro do que a gente precisa também dentro dos KPIs de mídia, que é, às vezes, a gente mapear realmente uma rentabilidade, né, um CPM, um alcance, uma frequência. Então, a gente começou também a trazer isso para dentro das réguas dos KPIs tradicionais de mídia. E aí a gente também tem um BI que olha, integrando, né, o BI dos formatos tradicionais de mídia com esses formatos de influenciadores. Assim como a gente faz teste. Eu acho que agora a grande questão aqui, né, que o grande ponto de interrogação que a gente está em busca é: já está comprovado, sim, que assets de influenciadores contribuem muito e, às vezes, dependendo da campanha e do tipo de criativo, estão performando melhor que os assets tradicionais de marca. Mas não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. E complementar. E aí agora a gente está num caminho de, tá bom, então qual é o ponto ótimo, ideal entre o investimento nos assets tradicionais e o investimento nos assets do influenciador? Calibrar isso, sabe? O quanto de investimento. Porque, por enquanto, sim, a gente está num caminho que a gente tem mais investimento, digamos, nos assets tradicionais. Mas com essa percepção, né, com essa comprovação já dos assets de influenciadores performando bem, agora a gente está começando a calibrar qual é o momento de ter mais investimento, às vezes, num asset de influenciador e menos de marca. Para justamente a gente entender esse ponto ótimo e esse equilíbrio entre os dois esforços. Então, dentro de casa é um esforço grande, mas é um esforço bom, né, de aprendizado, e que sim, a gente, hoje em dia, a estratégia ela é uma estratégia única. A apresentação para o cliente, inclusive, é única, integrada, assim, não tem um capítulo mídia, um capítulo influenciador. A trajetória, o storytelling da apresentação precisamos atingir isso. Como eu atinjo? Nesse meio dessa forma, nesse meio desse, com o influenciador desse. Ele agregou a estratégia, né, como mais um ponto de contato do que realmente uma coisa que ficava lá para o final ali de ser pensado. É bom que para mim hoje está sendo assim, eu ouvir o que eu sempre acreditei e que eu, de certa forma, coloco em prática, né? E que às vezes você fala, eu sou um ET no meio desse mundo cheio de verdades e coisas separadas. Wesley, você agora é o cliente. Você é o cliente e você, pelo que eu acompanho, Wesley, além da L'Oréal, faz parte da diretoria do grupo de mídia do Rio de Janeiro. Então, a gente sempre se acompanha muito, não só em mercado, mas na própria entidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre o teu trabalho hoje, de formação de mídia e a sua relação muito mais voltada hoje, ligada aos influencers. Perfeito. Bom dia, pessoal. Eu sou o Wesley. Hoje eu lidero 9 marcas na L'Oréal Brasil, todas elas voltadas para o ambiente de luxo, tá? Como o Antônio falou, eu tenho background muito grande em mídia, eu trabalhei 9 anos em agência de publicidade, e em torno de 5 anos eu sou cliente, e já faz que, além de mídia, eu olho para todos os pontos de contato do consumidor. O que isso quer dizer? Que na divisão de luxo eu lidero marketing de influência, mídia, social commerce e CRM. E por que essa cadeira é tão estratégica? Porque, como todos estavam falando aqui, hoje a gente, como grupo, não olha para as campanhas mais isoladas. A gente tem um planejamento estratégico integrado de todos os pontos de contato do consumidor. Então, quando eu brifo minhas agências, eu brifo todo mundo junto. Não existe eu brifar agência de mídia, agência de PR, agência de transacional separado. Não, é uma campanha integrada. Quando as agências apresentam um plano, é um plano integrado. E é um plano que hoje
é muito pautado pela estratégia de comunicação e influência faz parte dessa estratégia de comunicação. Então, muitas vezes, a mídia se adapta à minha estratégia de influência. Porque para cada marca eu tenho um objetivo diferente e eu vou definir o peso de influência, que a gente chama de advocacy na L'Oréal, tá? A gente tem termos próprios. Eu defino o peso de influência conforme o meu objetivo de marca e eu fiquei muito feliz de ver o estudo, porque eu nunca tinha visto o estudo de vocês, mas tudo que vocês apresentaram é o que a gente faz hoje na L'Oréal. Então, quando eu falo em marcas de luxo, hoje um grande desafio que a gente tem é um pilar de identificação. Por quê? São marcas internacionais, eu tenho muitos filmes internacionais, eu tenho muitos embaixadores internacionais. Como que eu vou fazer o consumidor brasileiro, que a gente tem uma cultura muito forte, se identificar com as minhas marcas de luxo? Através de marketing de influência. Então, a gente tem hoje na nossa estratégia de marketing de influência uma representação muito fidedigna da população brasileira. Então, a gente olha para a diversidade com muita intenção, a gente olha para a forma com que a gente quer comunicar com muita intenção também. E um outro ponto super interessante, porque eu trabalho com mídia há 10 anos, e eu lembro que há 9 anos atrás, a gente falava, cara, o momento da campanha, meu lançamento de campanha precisa ser no Fantástico. Hoje a gente fala que o lançamento de campanha é uma estratégia robusta de influenciadores com todo mundo postando ao mesmo dia. E tudo que vocês falaram, cara, pensar asset de influenciador para mídia e asset orgânico. A gente faz isso, a gente tem hoje, a gente cria a estratégia e a gente tem no pool de influenciadores parte da entrega pensada para mídia, parte da entrega pensada orgânica, e a gente molda a nossa entrega conforme o nosso acompanhamento de campanha, porque é vivo, né? A gente precisa escutar o consumidor. Então, a gente tem salas de controle semanal, sempre que a gente lança uma campanha, em que todas as agências entram de forma conjunta e a gente começa a analisar como está a performance de mídia, como está indo o meu asset de influenciador, o que as pessoas estão conversando sobre esse assunto. Faz sentido eu continuar um impulsionamento? Eu tenho que trazer outro influenciador para esse meio? Está correspondendo à dor? Eu estou tendo o retorno que eu quero dessa campanha? Então, a gente analisa de forma constante e, realmente, não existe mais mídia, influência, CRM, olhar de separado. É tudo feito em conjunto, tudo feito com muita intenção. Voltou. Uma coisa vocês deixaram claro na apresentação é que o objetivo era apresentar o mercado, né? E quem frequenta, aí para os nossos amigos aqui dos mixes, a gente tem uma curadoria muito pesada para não ser um malho de venda. Ninguém, com a falta de tempo, com corre-corre, sair de casa, está aqui uma manhã inteira para ouvir um malho de venda. Então, é um privilégio entender, e os nossos parceiros de plateia sabem que sempre quem está aqui está trazendo algo realmente relevante. Mas eu acho que vale a pena, até para esclarecimento total, que vocês falem um pouco da BR Media, no sentido de que nos próprios exemplos, o meu cliente tal, o meu cliente tal, e a relação com as agências, como é que funciona isso no dia a dia? Perfeito, Antônio. Eu vou falar um pouco da BR, mas pegando um pouco de tudo que vocês falaram aqui, que é super importante, né? Acho que, fazendo um breve retrospecto aqui, a influência ela chegou pisando no pé um pouquinho de cada área dentro do mercado de publicidade, né? De repente o criativo viu que, porra, o que eu tô fazendo aqui? Se o influenciador vai fazer o roteiro dele, eu não faço mais o roteiro dele, sendo que eu sou o criativo, né? Me disseram agora que a gente tem que co-criar, que não sou mais eu, né? O mídia, de repente, quando vê, tá em uma discussão. Eu brinco na BR que o nosso banner de influência dá muito trabalho, tá, gente? São pessoas, né? Então, assim, eu brinco que o nosso banner de mídia, ele é vivo. Nosso banner de mídia, ele toma pé na bunda, ele tem dor de cabeça, ele some, ele tem imprevistos. Nosso banner, assim, é uma loucura. E aí, de repente, o mídia que estava lá no plano de mídia, trabalhando para otimizar, etc., está numa discussão que o influenciador atrasou o asset. E se o asset chegar daqui 3 dias, a gente já não vai mais ter tempo de rodar a mídia, não vai ter tempo de otimizar, a campanha acaba tal dia, e aí, de repente, o mídia fala, caraca, ó a dor de cabeça que estão me enfiando aqui, né? Agora eu tenho que me preocupar com o pé na bunda que o influenciador tomou e o TikTok não vai chegar para mim. E o asset não vai chegar para mim. Então, a influência, ela realmente foi ali, pisando um pouquinho no pé de todo mundo.
Isso foi um super desafio para a gente, Antônio, enquanto BR. Eu acho que a gente teve que, primeiro, a nossa disciplina ela está em maturação, ela não é uma disciplina que é adulta já, é uma disciplina que eu diria que é um jovem adulto, está saindo da adolescência ali. Então, a gente ainda precisa de muita maturidade, tanto do lado dos influenciadores, entender que isso é uma profissão, ter mais seriedade, a gente vê que isso vem melhorando ao longo dos anos, e a gente também precisa cada vez mais criar maturidade dentro do nosso lado aqui, enquanto relação de parceiros de influência, agências, veículos, para que a gente consiga fazer esse ecossistema todo aqui funcionar. O que a gente percebe, né? A gente precisou na BR ser muito defensor do capital social, da comunidade, do valor que o influenciador realmente entrega, e não deixá-lo se tornar, num primeiro momento ali, puramente um asset de mídia, porque esse é o valor dele, né? E aí chegou um momento que a gente entende que o mercado conseguiu entender isso, né? Acho que o influenciador ele passou ali pelo seu momento que o tempo inteiro a gente estava sendo, a influência estava sendo questionada, né? Será que saturou? Será que a influência está acabando? Será que é moda? E a gente já viu, né? O Poli estava falando aqui, a gente já viu que traz resultados, a gente já viu que tem o seu papel dentro da estratégia, mas a gente já viu que funciona muito melhor se estiver integrado com mídia e com outras frentes também. Então, dentro da BR, a gente vem fazendo um trabalho ao longo dos últimos... a BR tem 13 anos de mercado, né? Então a gente faz influência quando a influência nem falava que era influência. Eu lembro quando eu entrei na BR, a gente tinha que espalhar a palavra da influência para depois as pessoas falavam, quero testar, quero ver o que é isso, quero ver como faz e etc. Então a gente já passou essa barreira, já passou essa arrebentação, agora a gente está na fase da maturação. E a maturação é, antes a gente, por exemplo, recebia um briefing separado da agência, né? A gente recebia o briefing depois, que é o que a gente estava falando aqui agora. Aí a gente, enquanto empresa de marketing de influência, a gente tem inúmeros assets, capabilities, produção, a gente tem várias coisas que suportam as iniciativas, desde um press kit até produção audiovisual. E tudo isso pode entrar para enriquecer a estratégia. Mas se a gente chega com o briefing no final, faltando uma semana para a campanha entrar, a gente não consegue aproveitar nada disso. Aí a gente vai para o processo de trazer para as agências o pensamento de que a influência também, ela passou também de um lugar em que o nosso intermediário era a agência. O cliente também começou a falar, o que é isso? Quem são esses influenciadores? Quem toca? Quem é a BR Media? Quem é Spark? Enfim, parceiro de influência. E a gente começou a ter um trato também triangulando, ao invés de ter a agência só intermediando. E isso foi importante porque a gente desonera a agência no final do dia e a gente também consegue trazer o cliente para mais dentro do universo de marketing de influência. E aí o cliente traz a demanda de, peraí, eu não quero que a BR me apresente o plano de influência e eu não quero depois que a agência me apresente o plano de campanha. Cadê a integração, né? E isso é muito bom, né? Essa maturidade que a gente vai construindo é muito bom. Por vezes ela é dolorosa, por vezes ela requer revisão de ways of working, etc. Mas ela é justamente o que faz a gente amadurecer a forma que a gente pensa a influência. Porque na hora que eu sento com as agências de publicidade para a gente colocar a influência desde o começo, a gente consegue discutir a influência não só da ótica da BR, eu consigo discutir a influência da ótica da agência, né? E é importante a gente ter esses diferentes ângulos. Então, eu posso aqui falar da influência do ponto de vista de organicidade, de capital social e etc., mas, cara, se tiver uma agência do outro lado me perguntando como que isso contribui para o plano de mídia e como que a gente vai trabalhar a cobertura, como que a gente vai entender melhor em que momento da jornada esse influenciador entra, essa discussão fica muito mais rica. Então, é uma relação em que a gente puxa a agência para um lugar de desconforto para que eles tenham outras perspectivas e a agência puxa a gente para um lugar de desconforto também para que a gente tenha outras perspectivas e no final do dia quem sai ganhando é o cliente, né? É um processo simples? Não é um processo simples, é árduo. Foi o cliente falar, o André virar para mim e falar, quero ver tudo integrado e na próxima apresentação a gente vai ter a apresentação do jeitinho que ele imaginava? Não, não é, né? A gente vai ter umas rodadas de feedback, o IP aí, né, André? A intenção já vale, né? A intenção já vale, mas é o que a gente precisa fazer para a gente conseguir colocar a influência dentro de um papel cada vez mais estratégico e eficiente. Eu falo para os clientes, quando vocês trazem um budget para a gente aqui na BR, vocês não estão contratando conteúdos legais, vocês estão investindo dinheiro aqui, vocês querem um retorno de negócio, né? No final do dia, a gente é parceiro de negócios, as agências são parceiras de negócio, a gente tem que gerar
receita, a gente tem que conseguir comprovar resultado. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente fizer isso de forma integrada. Parceiro de influência e agência. Ou a agência que roda a influência internalizada também conseguir colocar, como é o caso de OpenX, né, conseguir colocar a influência também no cerne da estratégia, como a Polly estava falando. Então, é um desafio, mas a gente tem conseguido amadurecer isso, eu diria que a passos largos. Acho que só para eu fechar aqui, a gente cada vez mais tem colocado influência dentro do olhar de mídia, né? Então, a gente hoje em dia, inclusive na BR, a gente já desenvolveu produtos em que você compra a influência por CPM. Então, a gente já vai para um outro passo, né? A gente ainda acredita muito no craft de conteúdo, a gente ainda acredita muito no poder deles. Então, eu trabalho com uma quantidade limitada de influenciadores, mas eu consigo fazer um plano atrelado à compra por CPM, o que já permite que o cliente também mitigue diversas dúvidas do cliente. Vai me dar resultado, mas vai atingir a gente vai ter quantas impressões, como que vai ser, com quem que a gente vai falar, qual segmentação que a gente vai trabalhar. Então, a gente já consegue atacar diversas dores e aproximar mais a influência dentro de uma lógica de mídia e começar a fazer a junção desses dois universos. Até porque, Antônio, acho que tem um ponto complementar ao do Paulinho, que até o que você falou quando você abriu a conversa. A gente precisa reconhecer o nosso papel nesse momento que é híbrido, que todo mundo precisa ter tudo. Então, a gente reconhece que tem um mato alto para a gente capinar. Então, a gente precisa suportar o mercado com soluções que conversem a língua do que os clientes já estão acostumados a fazer, que converse com o que as agências já estão acostumadas a fazer. Então, acho que muito da nossa preocupação vem em cercar o mercado de dados. Então, não à toa é a nossa segunda pesquisa. Esse ano a gente tem outra trilha de pesquisas proprietárias para soltar no mercado. E produtos que a gente consiga abarcar todas as soluções e facilitar a vida do cliente no final do dia. Assim. Não, perfeito. Posso fazer um tema? Claro, claro. O Paulinho tocou num tema importante de que esse mercado de influência chegou pisando no pé de muita gente, né? E no pé das marcas, né? Porque para a marca trabalhar bem com o mercado de influência, tem um exercício de humildade e coragem. Primeiro, humildade para entender o seguinte: bom, o que eu tenho para falar já não é mais tão relevante para o consumidor. Ele não quer ouvir isso. Se eu sou 5 vezes mais rápido, se eu absorvo 2 vezes mais, se eu sou 10 vezes mais cheiroso, não podia me importar menos. Então, tem alguém falando coisas muito mais relevantes do que a marca tem para falar. O primeiro exercício de humildade é: o que eu tenho para falar talvez já não seja mais tão relevante assim. O segundo, a criatividade também não está mais na minha mão. Né? A criatividade está na mão de outras pessoas que cresceram e ficaram grandes por conta da sua própria criatividade e pelo entendimento do público dele. Ele sabe como falar com esse cara. E aí a coragem vem porque você precisa abrir mão da narrativa. Você precisa aceitar que você perdeu o controle da narrativa. Óbvio, monitorando o que estão falando, se adaptando, entrando na conversa, mas o exemplo de Havaianas é isso. Eles lançaram um produto e simplesmente viram que, cara, esse nome nem é o nome do produto, vai ser outro. Né? Então, ter a coragem de perder o controle da narrativa e acompanhar o que está sendo falado e adaptar também é um exercício que as marcas precisam fazer. É um processo, né? Dentro de todos os processos que a gente está falando, também é um processo. Porque muitas vezes a gente chega e fala, quero um influenciador tal para falar isso. A gente quer morrer quando isso acontece. Não, a BR Media fala, não. Me fala qual é o teu problema. O que você quer resolver através do que você acha que esse cara vai resolver para você. Muitas vezes vem uma proposta totalmente diferente e melhor. Mas a gente ainda tem essa falta de humildade de querer escolher que influenciador vai falar o quê. E aí é onde já começa a torto. Não tem solução ruim. Tá aqui o script para fulano. Tem uma cena aqui que todo mundo que trabalha com influência já passou, que é o cliente falar, mas eu não conheço ninguém desse squad. Eu falo, que bom, né? Porque bom, você não é o target, né? Ficamos felizes com eu já ouvi isso. Né? Você precisa um pouco de coragem para trazer uma dessa dentro de uma reunião, obviamente, né? Da forma mais tranquila possível. Mas é uma verdade, né? E aí a gente vai de novo para uma dor do mercado, que era dados, né? A influência ainda ser muito vista com base em gosto pessoal. E eu não vou dizer que não tem plano de influência que tenha um toque de gosto pessoal. Vai ter, tá, gente? Pode acontecer, é muito difícil. Inclusive, na nossa subjetividade, a gente olhar só para dados. Ah, eu adoro a Luana Zicoloto. Se ela faz sentido para sua campanha, você vai ter uma quedinha ali para colocá-la no squad, né? Então, assim, faz parte um pouco disso. Mas a gente não pode deixar de perder de vista a importância estratégica e os dados dentro disso. Não, Mas é uma questão de educação, né? Também isso, né? Coragem, tudo, e educação também de mercado, que eu acho que é o trabalho também, né? De todo mundo que está
nessa jornada, né, de catequizar, de levar a palavra e tudo, porque a nossa tendência mesmo é a gente tentar colocar sempre em mesma perspectiva e mesma régua, e está tudo bem para o início, né, para a gente conseguir equilibrar aqui a forma de ver e tomar as decisões. A gente está se apoiando muito em KPIs de mídia e tudo para isso. Mas eu acho que tem ainda um caminho a ser percorrido, que até quando o digital veio, né, ele bebeu muito do que a gente mensurava e analisava do ponto de vista, né, de, por exemplo, televisão, e que hoje a gente já consegue dialogar com os clientes internamente, e quando a gente está montando as estratégias, que assim, não, olha, o KPI é outro, eu não vou olhar isso aqui pelo ponto de vista, às vezes, de um CPM, eu vou olhar pelo um outro ponto de vista, porque cada realmente ponto de contato tem um papel, né, e tem o seu objetivo, e cada vez mais, né, dentro dessa fragmentação aí de momentos de atenção e contextos, a gente tem que ir entendendo o papel de cada um. Sim, a gente está nesse momento ainda, né, de vamos tentar colocar na mesma régua, porque é mais fácil dialogar e é mais fácil, às vezes, de comparar e entender os movimentos e saber realmente para que lado seguir, mas eu ainda acho que a gente também tem aí uma hora que a gente vai chegar e vai ter a plena consciência de que não tem. Esse KPI a gente não compara com esse. E está tudo bem, porque esse aqui está mais dentro do objetivo e do que eu preciso como influenciador, do que, de fato, eu faço, às vezes, num banner, né, de formatos IAB que está dentro, né, da leitura das pessoas ali em um outro momento de vida dela. Assim. Mas, por enquanto, a gente está nesse caminho mesmo de... Foi importante você falar isso, Polly. Na BR, a gente entende que tem esse lugar legítimo de preocupação, em que a gente precisa colocar na mesma régua, mas no fim do dia a gente precisa comparar banana com banana e maçã com maçã. Então, a gente tem um KPI proprietário, preditivo, que a gente consegue definir alguns combinados com as marcas, é um índice de eficiência da curadoria, e a gente consegue, é quase como se fosse o GRP da influência. Então, hoje, se a L'Oréal for investir em TV, ela vai acompanhar o GRP em cada canal que ela investe, independente da agência que ela investe. Na BR, a gente consegue fazer isso através do EA. Então, se a L'Oréal investe na Spark, investe na BR, investe na Play9, a gente consegue equalizar tudo isso numa régua única e entender qual que foi a eficiência para ele tomar decisões a partir de uma própria campanha. E tem outros KPIs que são mais... não vou dizer superficiais, mas que eles são mais cotidianos, que a gente consegue analisar com menos profundidade, porque isso a gente precisa de mais dados de outras campanhas, de outras agências, que a gente consegue mapear o quanto que aquilo gerou de conversa, qual que é o share of voice de influência dentro daquele contexto. Então, muitas vezes, eu quero gerar awareness, mas o awareness da influência ele é diferente do awareness que você vai gerar na TV. Você quer gerar conversa, como a gente falou, do pilar de reverberação, do pilar de identificação. Você precisa se inserir naquele contexto. Como que a gente mede isso? Até então, o mercado não sabia. Então, aqui, soltando em primeira mão, nos próximos 10 dias, a gente vai soltar um relatório de mercado, falando desses KPIs que a gente vai trabalhar e que a gente acredita que são os ideais para analisar a influência de acordo com cada objetivo de comunicação. E se eu puder complementar, eu diria que hoje na L'Oréal a gente já não coloca mais na mesma régua. A gente olha mídia com objetivo e influência para outro. E não são os mesmos KPIs que a gente olha. A gente, primeiro, classifica os criadores conforme uma base de pirâmide. Então, eu tenho criador de topo, que vai me dar um tipo de entrega. Eu tenho o micro e nano, que vai estar falando com a sua própria comunidade. Eu escolho o influenciador para comunicar o lifestyle das minhas marcas. Então, para cada marca, eu tenho um check do que o influenciador tem que entregar. Por exemplo, o YSL é uma marca super ousada. Então, o influenciador tem que ser ousado. Porque ele, no final do dia, sim, eu quero que ele me entregue impressões, eu quero que ele me entregue views, eu quero que ele gere conversa, mas, além disso tudo, eu quero que o consumidor brasileiro se identifique com a minha marca. Então, para a gente, o pilar fundamental é gerar identificação e não metrificar isso por pilares de mídia. Então, a gente olha de forma completamente isolada e eu acho que é uma estratégia que tem dado bem certo pelo que a gente acompanha de estudos. O legal da conversa, quer dizer, de como a coisa vai fluindo, porque se a gente não cria, de certa forma,
ou relembra a cada nova conversa as regras básicas do relacionamento, né, de ter que lembrar ao cliente que somos parceiros de negócio, né, não somos mero fornecedores, nem aquele que vai executar o que ele está querendo, porque senão ele faz sozinho, né, estrutura internamente, pronto, resolveu. A partir do briefing, a gente tem que entender, e isso a gente estava conversando no café também, o cliente passou o briefing, mas eu não concordo com a metade. Ótimo, ele está te pagando para isso. Então, busque argumentos, traga dados e faça a recomendação. A questão também, mas eu gosto, a questão pessoal, né? Eu já disse isso algumas vezes. Não, mas a minha sogra mora ali, não dá para ter um OH ali próximo? Claro, tem um excelente, mas não é o nosso objetivo. Então, vamos fazer um investimento à parte e a gente vai colocar na sua sogra, na sua mãe, onde você quiser. Então, é deixar muito claro a responsabilidade que ele está confiando a gente, porque a gente vai ser cobrado por isso e tem que entregar o resultado. Mas, ao mesmo tempo, ser tratado como parceiros, que é o que nós somos. Um ponto interessante que a Poli levantou a primeira vez e depois todo mundo acabou repetindo é a questão do ponto de contato. Né? A expressão começa há uns 15 anos atrás, a se usar isso no dia a dia, tanto que eu tive um programa de rádio em 2 temporadas que era Ponto de Contato, o nome, na MPB-FM, e a ideia era, em última análise, a comunicação, a publicidade, a mídia, os influenciadores estão buscando um ponto de contato que seja de interesse daquela marca, daquela empresa. Então, coisas básicas, coisas quase que óbvias, tem que ser lembrado toda hora, porque, peraí, vamos organizar e entender o que se espera um dos outros. Começar daqui, a gente vai daqui para lá. Eu queria ouvir você rapidamente sobre hoje, o que rolou aqui e perspectivas e o que a gente deve estar atento. É uma pergunta para todos. Maravilha. Acho que primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de a gente bater esse papo. Queria agradecer também não só pelos companheiros aqui de painel, mas também pelo pessoal que super participou. Obrigado, inclusive, pelos elogios à apresentação. A gente fica muito feliz. Mais do que a gente fica feliz de trazer o nosso material, a gente fica feliz de ser exposto a outros ângulos, né? Então, a gente, por vezes, fica muito dentro da caixinha do marketing de influência, às vezes o cliente fica muito dentro da caixinha do desafio de negócio da marca, às vezes a Poli está ali muito focada nos objetivos de mídia, né? O Wesley com 12 cadeiras ao mesmo tempo, então ele está focado em tudo isso, né? Então, assim, a gente, e eu e a Lu aqui na frente de influência, então acho que é muito legal a gente compartilhar, ouvir dores que para a gente, às vezes, a gente nem sabe que existem, e quando vocês trazem, a gente adiciona mais repertório para a gente conseguir endereçar isso em futuros pensamentos. Então, eu queria agradecer pela troca rica. Eu acho que a gente está num cenário de marketing de influência de maturação, de verdade, assim, a gente está caminhando. Eu faço um pedido, inclusive, para que vocês, cada vez mais dentro do dia a dia de vocês, provoquem o ecossistema em que vocês estão, seja de clientes, seja de agências, para a integração, para trazer a influência para dentro do cenário de mídia, porque a gente precisa colocar essa disciplina para maturar cada vez mais, porque no final das contas é através da junção de influência com mídia, com um processo azeitado com criação, que a gente vai trazer resultado de negócio para os clientes. E lembrar que assim, a influência hoje, ela precisa estar dentro do momento inicial do briefing, né? Então, ela não é um pedaço lá da linha de mídia que a gente vai plugar depois. Se a gente fizer isso, é mais do que uma questão estratégica, é uma questão financeira. A gente vai rentabilizar o dinheiro do cliente, que é escasso, né? Não tem budget para tudo, né? Então, a gente vai ter que ser inteligente no uso disso. Então, é isso. Obrigado. André. Bom, da minha parte também agradecer o convite. Eu acho ótimo a gente sair dessa loucura de escritório e ficar só falando de problema de negócio, problema de marca e vir aqui se refrescar. Eu acho que a troca sempre é muito enriquecedora, então muito obrigado. Espero estar aqui novamente em breve. Por favor. Pode. Agradecer, realmente, a gente está aí num momento de atenção de vocês, né? A gente falou muito sobre atenção, e o Antônio Jorge falou muito, às vezes, né, às vezes a gente precisa escutar o óbvio, né, para saber que a gente também está no caminho certo. É um momento realmente de maturação, né,
da disciplina, e a gente vai entendendo como é que vai se desenvolver integradamente. Realmente, quando chegou, né, eu me coloco nessa cadeira de vai pisando aqui, nossa, mas e agora? O que a gente faz? Mas são momentos como esse que mostram para a gente realmente que a troca, a interação, a integração, escutar todos os lados, que realmente une forças e corrobora ali no final do dia o que a gente tem, né? Cumprir ali com o briefing e com os objetivos de negócio do cliente. Muito obrigado pelo convite. E toda a discussão de hoje reforçou muito na minha cabeça uma palavra que eu aprendi recentemente, tá? Mas que eu acho que define muito o nosso momento, que é singularidade. A gente está num momento em que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. A mudança de tecnologia que antes avançava de 10 em 10 anos, a cada 3 meses agora tem algo novo surgindo. Então, por muitas perguntas que foram levantadas, a gente não tem as respostas, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E, para mim, isso volta para 2 coisas básicas. O primeiro é ouvir o seu consumidor. Então, sempre ter na sua estratégia o consumidor no centro. E 2, voltar para quem é a sua marca, quem é a sua origem, o que você defende. Se você tiver isso bem forte, se você entender muito bem a sua marca, e se você ouvir o seu consumidor, não importa a mudança que a gente vai ter daqui a 3 meses, eu tenho certeza que você vai estar no lugar certo. Tô me sentindo produto no final do conteúdo aqui. Vocês ficaram até agora para me escutar. De novo, acho que obrigada pela atenção de vocês até aqui. Para a gente é sempre um prazer compartilhar os conteúdos que a gente traz no nosso dia a dia. Eu acho que a nossa grande provocação que fica para o mercado inteiro a disciplina é uma disciplina nova, que vem amadurecendo, e a gente está em constante atualização sobre os dados que a gente quer trazer. Mas assim como o digital passou por essa provocativa, o out of home passou por essa provocativa, a gente está nesse momento com uma disciplina nova, que é a disciplina da atualidade. E eu vi muitos de vocês levantando o celular para tirar foto dos conteúdos. Isso para a gente é muito importante, porque mostra que pelo menos a gente conseguiu contribuir um pouquinho para o dia a dia de vocês. Então, é isso. Obrigada. Valeu. Eu agradeço vocês que estão aqui comigo, do meu lado, a vocês, essa plateia, que vocês estão aqui pela primeira vez, essa plateia constante, possivelmente tem uma outra sala com uma tela com outras pessoas, e é isso. Maio a gente tem o próximo, e no segundo semestre a gente tem mais 3 encontros. Então, por favor, conto com vocês, e com vocês também, mesmo que na plateia. Valeu.